Meu filho me abandonou sozinho em outro país, sem dinheiro, sem documentos, sem qualquer meio de voltar para casa. Ele achou que estava me deixando preso do outro lado da fronteira, impossibilitado de interferir nos planos dele. Mas quando ele chegou em casa, abriu a porta e me viu sentado na sala sorrindo. O rosto dele ficou branco como papel. Eu disse apenas: "Oi, filho. Cheguei antes de você. Tenho uma surpresa." Aquela surpresa destruiu todos os planos que ele havia feito para tomar tudo o que era meu. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Voltei do banheiro do aeroporto e encontrei os dois conversando baixinho, cabeças quase coladas, aquele tipo de conversa urgente que para no segundo em que você se aproxima. Meu filho Rodrigo e minha nora Patrícia se afastaram um do outro tão rápido que pareciam dois adolescentes pegos, fazendo algo errado. "Está tudo bem?" Sentei na cadeira ao lado deles no portão de embarque 23, observando. "Vocês estão quietos demais desde cedo." Rodrigo nem levantou os olhos do celular. "Tudo normal, pai, só cansado da viagem." O sorriso de Patrícia foi rápido demais, forçado demais. "Estamos ansiosos para voltar, sogro. Morrer de saudade da nossa cama." Ainda faltavam 90 minutos para o voo para São Paulo. A semana em Foz do Iguaçu tinha sido boa. Passeios nas cataratas, jantares em família, aquele tipo de convivência que eu achava que tínhamos perdido depois que minha esposa Maria faleceu 3 anos atrás. Mas alguma coisa tinha mudado naquela manhã. O ar entre nós estava pesado, errado. Observei Rodrigo passar o dedo pela tela do celular sem ler nada de verdade. Patrícia dobrava e desdobrava o cartão de embarque nervosa. Nenhum dos dois olhava para mim. 20 minutos se arrastaram assim, naquele silêncio tenso. Então Rodrigo se levantou de repente. "Pai, a gente precisa de água e uns lanches para o voo. O senhor sabe o que todo mundo gosta. Pode buscar para nós?" Comecei a me levantar também. "Claro, vamos todos juntos então." "Não." A voz dele saiu mais alta que o normal. "Quero dizer, não precisa. O senhor vai. Eu preciso fazer uma ligação de trabalho e a Patrícia vai ao banheiro. Aqui." Ele enfiou uma nota de R$ 50 na minha mão. Os dedos dele estavam gelados apesar do calor do terminal. A insistência não fazia sentido para uma tarefa tão simples. Ele deu um passo para trás, criando distância. Olhos fixos em algum ponto atrás do meu ombro, não no meu rosto. Olhei para Patrícia, ela já estava mexendo no celular, evitando meu olhar. "Está bem." Peguei o dinheiro. A nota estava amassada. "Volto já." A loja do aeroporto ficava espremida entre uma casa de câmbio e uma cafeteria. Andei devagar entre as prateleiras. Rodrigo sempre gostava daquela água mineral cara, a importada com rótulo azul. Peguei 3 garrafas. Patrícia comia barra de cereal, sempre as de castanha. Escolhi 4. Para mim, um pacote de amendoim torrado. A fila do caixa estava lenta. Uma família na minha frente com 3 crianças chorando e um carrinho bloqueando metade do corredor. 12 minutos passaram, talvez 15. Virei a esquina de volta para o portão 23 com a sacola na mão. As cadeiras estavam vazias. Não apenas vazias, limpas, sem mochilas, sem jaquetas, sem nenhum sinal de que alguém tinha estado sentado nas cadeiras 14, 15 e 16. Outros passageiros ocupavam assentos diferentes agora, mexendo em celulares, lendo revistas, alheios. A sacola escorregou dos meus dedos. Arranquei minha mochila do ombro, mãos tremendo enquanto abria o zíper do compartimento principal. Minha camisa reserva estava lá. Necessaire de higiene. Mais nada. O bolso interno, onde meu passaporte sempre ficava, vazio. Verifiquei o bolso lateral. Sem celular. Compartimento da frente. Sem carteira. Minhas mãos se moveram mais rápido, verificando cada espaço 2 vezes, 3 vezes, esperando ter perdido algo de vista. Nada. Sumiu. Tudo. Agarrei a sacola de compras e meio que corri até o balcão do portão. Uma moça de uniforme da companhia aérea olhou para cima do computador. O casal que estava sentado nas cadeiras 14 e 15.
A senhora viu para onde foram? Ela digitou algo, olhos percorrendo a tela. Família Pereira. Conseguiram upgrade de última hora para o voo anterior. Conexão em Curitiba. Decolaram há 20 minutos. Curitiba? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Nosso voo é direto para São Paulo. Senhor, os cartões de embarque deles eram para a conexão via Curitiba. Não São Paulo direto. Ela franziu a testa. O senhor não é da mesma reserva? O terminal inclinou levemente. Curitiba, não São Paulo, não para casa. Para onde? Eles deixaram alguma coisa? Um recado? A expressão dela mudou de eficiente para solidária. Não, senhor, sinto muito. Voltei para as cadeiras vazias. Sentei pesadamente. Tirei a nota de R$ 50 do bolso. Ainda estava lá, ainda amassada. O único dinheiro que eu tinha no mundo naquele momento. R$ 50. Ele me deu R$ 50 e levou tudo. A sacola plástica estava na cadeira ao lado. 3 garrafas de água, incluindo a cara que Rodrigo preferia. Barras de cereal, amendoim. Tinha gastado R$ 32 sendo cuidadoso, pensando no que cada um gostava. R$ 18 restavam. Me levantei, pernas instáveis, e fui até a segurança do aeroporto. A oficial atrás da mesa tinha olhos gentis e rosto cansado. Meu filho levou meu passaporte. As palavras soaram absurdas quando ditas em voz alta. Meu celular, minha carteira, tudo. Ele simplesmente me deixou aqui. O senhor tem alguma identificação? Alguma forma de provar quem é? Não tenho nada. R$ 50 e uma sacola com garrafas de água. Ela escreveu algo num formulário. Fez perguntas que respondi mecanicamente. Nomes, endereços, números de voos. Me deu um número de protocolo. Sugeriu que eu procurasse a Polícia Federal. A solidariedade dela era genuína, mas não mudava os fatos. Saí do escritório dela com formulários na mão que não significavam nada sem identificação. O terminal se estendia à frente. Lojas, restaurantes, portões cheios de viajantes com celulares e carteiras e futuros planejados além da próxima hora. Passei por uma família embarcando, pais conduzindo crianças, todos contabilizados, todos pertencendo a algum lugar. Meu reflexo nas janelas enormes mostrava um homem sozinho. A mochila pendurada vazia em um ombro. A sacola plástica balançando na outra mão. Atrás do meu reflexo, aviões decolavam, subindo para o céu azul. Motores rugindo promessas de destinos e chegadas. Um deles levava meu filho. Fiquei parado ali, vendo-o subir e desaparecer enquanto algo duro e frio se instalava no meu peito, onde a confiança costumava viver. Os sons do terminal foram sumindo aos poucos. Anúncios de embarque, malas de rodinhas, conversas. Tudo o que eu ouvia era silêncio, e a pergunta que não conseguia responder. Por quê? Respirei fundo. Outra vez. O choque se levantava lentamente como neblina revelando o terreno embaixo. Abandonado, sim. Desamparado, não. O empresário que havia em mim, adormecido nesses últimos anos desde que me aposentei, acordou. Primeiro, identificação. Segundo, dinheiro. Terceiro, casa. Criei uma lista mental como costumava fazer antes de reuniões importantes na empresa. O balcão de informações me direcionou para a Polícia Federal. Caminhei 20 minutos por ruas onde turistas regateavam sobre bijuterias de prata e vendedores locais ofereciam frutas de carrinhos. O escritório era pequeno, eficiente, bandeira brasileira na parede, foto do presidente. A agente na mesa olhou para cima quando entrei. Me conte o que aconteceu, Sr. Pereira. Comece do início. O nome dela era Márcia Santos. Sentei do outro lado da mesa e expliquei tudo. As férias, o aeroporto, as cadeiras vazias. Meu filho me deixou no aeroporto. Levou meu passaporte, meu celular, minha carteira, tudo. Ela esperou, caneta sobre um formulário. Seu filho fez isso. Ele mora na minha casa sem pagar aluguel há 3 anos. Acho que quer ficar com ela. Algo mudou na expressão dela. A distância profissional dando espaço para algo pessoal. Ela largou a caneta. Podemos emitir segunda via de identidade. Leva 3 dias úteis no mínimo. Precisa de boletim de ocorrência e pagamento de R$ 165.
Esvaziei meus bolsos sobre a mesa dela. R$ 18 em notas amassadas. Moedas. Um recibo de café da manhã de 3 dias atrás. Márcia se desculpou, voltou 10 minutos depois com papelada e notícias. Pagamento pode ser adiado até o senhor chegar em casa. Há um fundo de assistência que vai ajudar com necessidades imediatas. O senhor vai pagar de volta. Ela deslizou formulários pela mesa. Eu vejo isso há 28 anos fazendo este trabalho. Sei reconhecer quem vai pagar e quem não vai. Ela me olhou diretamente nos olhos. O senhor não está quebrado, está com raiva. Pessoas com raiva encontram o caminho de volta. Do lado de fora do escritório da Polícia Federal, sentei num banco, formulários na mão. Uma mulher se aproximou. Reconheci o rosto dela. Ana, do balcão de informações do aeroporto. Tem família para ligar? Amigos? Meu filho era minha família. Tenho vizinhos, mas nenhuma forma de falar com eles. Ela assentiu devagar. Às vezes as pessoas mais perto de nós são as mais distantes. Meu pai, história parecida, detalhes diferentes, mesma traição. Como terminou para ele? Sobreviveu, construiu algo novo. O senhor também vai. Ana me levou até uma pensão no Honda Civic velho dela. R$ 15 a diária. Limpo, seguro, ela disse. Tentei dar R$ 2 de combustível. Ela recusou. O pai dela tinha sido abandonado também uma vez. Algumas traições cortam mais fundo que outras. O quarto da pensão tinha 6 beliches e cheiro de sabão em pó e ar de rio. Peguei a cama de baixo no canto. Meus companheiros de quarto eram 2 mochileiros alemães e um pedreiro de Cascavel. Dividiram o jantar. Pão, queijo, frutas. A menina alemã emprestou o celular. Disquei o número da minha casa. Tocou. Ninguém atendeu. Tentei de novo 1 hora depois. De novo. Ainda sem resposta. Onde estava Rodrigo? Caminhei até a delegacia no centro da cidade. O policial pegou meu depoimento através de uma tradutora. Passaporte roubado, celular roubado, carteira roubada. Pelo meu filho. As sobrancelhas do policial subiram nesse último detalhe. Seu filho. Ele mora com o senhor? Na minha casa, sim. Deixei ele ficar lá. E o senhor acredita que isso foi planejado? As passagens para Curitiba em vez de São Paulo? O timing, o upgrade de última hora? Sim, isso foi planejado. Ele digitou devagar, imprimiu o relatório, carimbou, entregou com uma expressão que dizia que sentia muito, mas isso não traria nada de volta. Naquela noite, deitado no beliche da pensão, ventilador de teto fazendo aquele barulho constante, a lembrança surgiu. Mês passado, Rodrigo visitando mais que o normal, sendo prestativo, atencioso. Pai, a gente devia atualizar sua diretiva médica, só por precaução se algo acontecer. Formulário simples, é só assinar aqui. O documento estava na tela do notebook dele. Assinei com aquela caneta digital, confiando completamente. Nunca vi cópia impressa. Nunca questionei. A realização me atingiu como água fria. Sentei na cama de repente, assustando o mochileiro alemão na cama em frente. Aquilo não era uma diretiva médica. O que eu tinha assinado? Procuração? Transferência de propriedade? As possibilidades giraram na minha mente, cada uma pior que a anterior. No terceiro dia, caminhei pelas ruas de Foz do Iguaçu. Não como turista. Com propósito, metodicamente. Minha mente trabalhava o problema como costumava trabalhar negócios difíceis na empresa. O que Rodrigo quer? A casa. O que Rodrigo pensa? Que estou preso aqui. Qual o cronograma dele? Pelo menos 1 semana até esperar que eu volte. Essa era minha vantagem, surpresa. Márcia me entregou a nova identidade ao meio-dia. Fina, temporária, mas oficial. Ela também me deu um envelope. R$ 600 em dinheiro do fundo de assistência. Pague quando puder. Encontrei uma lan house. R$ 1 por 30 minutos. Busquei passagens. São Paulo direto, R$ 420. Comprei para amanhã de manhã. O voo de Rodrigo passou por Curitiba. Ele tinha mencionado reuniões lá. 2 dias, talvez 3. Eu chegaria em casa pelo menos 3 dias antes dele. De volta à pensão, fiz minha própria lista mental. Documentar tudo. Trocar as fechaduras. Encontrar aquele papel que assinei.
Arranjar um advogado. Fazer Rodrigo se explicar cara a cara. Não vingança. Justiça. A diferença. A menina alemã perguntou se eu estava bem. Estava deitado no beliche olhando para o teto, provavelmente com cara de poucos amigos. Talvez ele não queira saber, ela disse, falando de Rodrigo não atender minhas ligações. É nisso que estou contando. Na manhã seguinte, embarquei no voo para São Paulo. Classe econômica, assento do meio, entre uma mãe com um bebê dormindo e um adolescente com fones de ouvido. Minha nova identidade descansava no bolso da camisa. R$ 165 na meia. O avião taxiou pela pista. Pela janela pequena, Foz do Iguaçu encolheu embaixo. A praia do Rio, os hotéis, o aeroporto onde tudo mudou. As rodas deixaram o chão. Não olhei para trás. Minha mente já estava em São Paulo, já na porta da minha casa, já planejando a expressão no meu rosto quando Rodrigo entrasse e encontrasse o pai esperando. O sinal de cinto de segurança apagou. A comissária começou o serviço de bebidas. Água, por favor. De graça. Economizar cada real. 3 horas e 40 minutos até São Paulo. Rodrigo não sabia que eu estava voltando. As rodas tocaram o concreto da pista com aquele solavanco que diz que você chegou. O avião inclinou enquanto freava, motores rugindo em reverso. Pela janela, vi São Paulo. Céu cinza, prédios, os edifícios familiares do aeroporto. Casa. Mas casa era diferente agora. Não refúgio. Campo de batalha. Esperei enquanto outros passageiros pegavam malas dos compartimentos superiores, empurravam em direção à saída. Paciente, metódico. Tinha tempo. Rodrigo não sabia que eu estava chegando. O motorista de aplicativo tinha um cheirinho de pinheiro pendurado no retrovisor. Homem jovem, uns 30 anos, falante no começo até perceber que eu não estava interessado em conversa. Ele parou na frente da casa 47 minutos depois. Olhei para ela do banco de trás. Casa térrea amarela com grade preta. O portão que pintei 5 anos atrás. O jardim esperando o plantio de primavera. R$ 800 mil de imóvel. O trabalho da minha vida. Minha segurança. Rodrigo morava lá sem pagar nada. E queria tomar tudo. Paguei os R$ 47 da corrida. Acrescentei 3 de gorjeta. Generosidade calculada. Agradeci. Fiquei parado na calçada com minha mochila quase vazia, olhando para minha própria casa como se a visse pela primeira vez. Luiz. Virei. Seu Mário apareceu de ao lado, cabelo branco pegando a luz da tarde, óculos de leitura empurrados para cima da testa. Usava um cardigã apesar do tempo ameno. Você voltou cedo. Ele caminhou em minha direção, expressão passando por surpresa, confusão, preocupação. Cadê o Rodrigo? Está tudo bem? As perguntas vieram rápidas. Seu Mário morava ao lado há 12 anos, professor de história aposentado, observador por profissão e natureza. Ele sabia quando algo estava errado. Decidi rapidamente. Um vizinho observador era quase tão bom quanto um amigo. Eles voltaram cedo. Voo diferente. Eu tive alguns atrasos. Voo diferente? As sobrancelhas dele subiram. Isso parece estranho para férias em família. Me conta o que você viu. Quando eles estavam carregando o carro. Ficamos parados na faixa de grama entre nossas entradas. Seu Mário ajeitou os óculos. Foi de manhã cedo, 3 dias antes de vocês estarem previstos para voltar. Caixas, sacolas, mais que o normal para férias. Acenei, mas Rodrigo nem retribuiu. Parecia focado. Intenso, talvez. Premeditado, cuidadoso, escondido. Que horas? 6h30, talvez mais cedo. Antes da maioria dos vizinhos acordar. Guardei essa informação. Obrigado. Se o Rodrigo aparecer enquanto eu estiver fora, não conta que me viu. Seu Mário estudou meu rosto. A compreensão surgiu devagar. Eu não te vi. Você ainda está no Paraná até onde eu sei. Exatamente. Peguei a chave reserva do esconderijo. A pedra falsa perto das azaleias que minha esposa plantou 20 anos atrás. Meus dedos lembravam o movimento. Destravei a porta. Desarmei o sistema de segurança. Código inalterado, o que significava que Rodrigo não esperava interferência. Entrei. A casa cheirava a fechado. Sem circulação de ar.
Andei pelos cômodos com velocidade crescente. Sala de estar, relógio de parede faltando do canto onde tinha ficado por 30 anos. Sala de jantar, aparelho de prata sumido da cristaleira, deixando espaços como dentes faltando. Meu quarto, a caixa de joias que minha esposa me deixou, vazia dos anéis e pulseiras dela. O escritório, meu relógio Omega colecionável, valendo R$ 2.800, não estava no estojo. A câmera Leica Vintage, ausente da prateleira. Cada item faltando era um pequeno roubo. Juntos, formavam um padrão. Rodrigo não só me abandonou, me roubou primeiro. Meu escritório ocupava o quarto dos fundos convertido. Mesa de frente para a janela com vista para o jardim. Na mesa, centralizada perfeitamente, uma pasta Manila. Abri. Documentos legais, selos oficiais, carimbos de cartório. A página de cima dizia em letras grandes, escritura de doação. Li rapidamente. Endereço da propriedade, o meu. Doador, Luiz Pereira. Donatário, Rodrigo Pereira. Consideração, amor e afeição. Data, 4 semanas atrás. Minha assinatura embaixo. Testemunhado, reconhecido em cartório. Minhas mãos não tremeram. Deveriam ter tremido. Em vez disso, estavam firmes, frias. A raiva não era quente mais. Estava congelada, sólida, afiada o suficiente para cortar. Voltei para fora. Seu Mário estava regando as plantas, mas dava para ver que estava esperando. Posso usar seu celular? Ele entregou sem perguntas. Fotografei tudo. Cada espaço vazio onde objetos de valor costumavam ficar. Cada vão nas prateleiras. O estojo aberto do relógio. A câmera faltando. A gaveta da mesa. A escritura de doação de todos os ângulos. Evidência. Aprendi nos negócios. Documente tudo. Não presuma nada. Não confie em ninguém. Seu Mário ficou na varanda enquanto eu trabalhava. Quando devolvi o celular dele, ele perguntou: Luiz, se você precisar de alguma coisa, se houver problema... Há problema, mas estou resolvendo. Dentro de novo, peguei o telefone fixo. Ainda funcionava. Liguei para meu banco. Aqui é Luiz Pereira. Conta terminando em 7743. Preciso verificar se houve alguma atividade em comum. Perguntas de segurança. Nome de solteira da mãe. Primeiro carro. Rua onde cresci. A atendente conferiu. Tudo parece normal, senhor. Última transação foi há 4 semanas. Pagamento automático de contas. Sem tentativas de adicionar usuários autorizados ou mudar beneficiários. Nenhuma? Não, senhor. As configurações da sua conta estão inalteradas. Um pequeno alívio. Rodrigo levou objetos, levou a casa no papel, mas não tinha drenado o dinheiro. Talvez não pudesse. Talvez não tivesse tido tempo. Talvez planejasse fazer depois. Outra pequena vantagem. Ainda tinha recursos. Sentei na minha mesa, a escritura de doação na minha frente e lembrei. 1 mês atrás. Terça-feira. Rodrigo trouxe almoço. Sanduíches da lanchonete que eu gostava. Comemos, conversamos, rimos de coisas sem importância. Então, pai, atualizei uns documentos para o senhor. Procuração para a saúde, testamento vital, essas coisas. O senhor devia revisar e assinar só para estar em dia. O notebook dele já estava aberto. Documento na tela. Aquela caneta de assinatura digital conectada. Assinei eletronicamente confiando. Nunca vi cópia impressa. Nunca questionei o que realmente dizia. Aquela terça-feira, aquele sanduíche, aquela assinatura. Foi quando perdi tudo. Levantei, sozinho na minha sala de estar enquanto a escuridão se acumulava lá fora. Falei para a casa vazia. Você achou que eu ficaria preso lá. Achou que ficaria tempo suficiente para você estabelecer posse. Meu reflexo me encarou da janela escura. Você pensou errado. A luz da manhã entrou pela janela leste da cozinha, cortando a mesa onde eu sentava com café solúvel numa caneca lascada. A lista que fiz na noite anterior estava na minha frente. Itens riscados, novos adicionados, prioridades circuladas 2 vezes. No topo da lista, advogado. Passei a noite anterior no notebook emprestado do seu Mário, pesquisando.
3 advogados imobiliários no centro, todos com experiência em disputas de propriedade. O nome de doutora Beatriz Cardoso aparecia com mais frequência em casos bem-sucedidos. Às 8 horas em ponto, disquei para o escritório dela. Uma secretária a atendeu, profissional e ensaiada. Pedi consulta, disse que era urgente. Ela começou a oferecer datas na semana seguinte. Meu filho roubou minha casa, tenho o documento. Preciso de ajuda hoje. Silêncio na linha. Então, aguarde, por favor. 30 segundos passaram. Uma voz diferente atendeu. Aqui é Beatriz Cardoso, me conte o que aconteceu. Dei a versão resumida, focando nos fatos principais. Ela fez 3 perguntas. O documento está reconhecido em cartório? Sim. Sua assinatura é genuína? Sim. O senhor sabia o que estava assinando? Não. Venha às 11 horas. Traga o documento e qualquer identificação que tiver. Me preparei para a reunião como uma apresentação de negócios. Juntei tudo. A escritura de doação, nova identidade, extratos bancários, fotos dos itens roubados, declaração escrita do seu Mário sobre ter visto Rodrigo carregar bagagem. Organizei cronologicamente numa pasta Manila. Me vesti com cuidado. Camisa passada, calça social, blazer. A aparência importava. As pessoas julgam credibilidade pela apresentação. O escritório dela ficava no centro, 10º andar. Vista de canto para a Avenida Paulista. Doutora Beatriz Cardoso era menor que eu esperava. Talvez 53 anos, precisa em movimento e fala. Cabelo preto com fios grisalhos presos severamente para trás. O escritório cheirava a papel e toner de impressora. Livros de direito forravam 2 paredes. Ela gesticulou para uma cadeira do outro lado da mesa. Couro gasto, moldado por incontáveis clientes com incontáveis problemas. Sentei, coloquei a escritura de doação na mesa dela como evidência num julgamento. Ela colocou óculos de leitura, começou a examinar. A expressão não mudou, mas a caneta se movia mais rápido, fazendo anotações. 5 minutos depois, ela olhou para cima. Esta é uma escritura de doação propriamente executada. O selo do cartório é legítimo. A linguagem é padrão. Sua assinatura parece genuína. É? Assenti. Então, legalmente, desde a data neste documento, seu filho é dono da sua casa. As palavras atingiram como golpes físicos. Porém, e essa palavra carregava peso. Se o senhor pode provar que foi enganado sobre a natureza do documento, podemos argumentar fraude. Ela girou o monitor do computador em minha direção. A escritura de doação preenchia a tela ampliada. Me conte sobre a assinatura. O que exatamente seu filho disse? Ele disse que estava atualizando minhas diretivas médicas. Procuração caso eu ficasse incapacitado. Fazia sentido. Tenho 61 anos. O senhor leu o documento antes de assinar? Estava na tela do notebook dele, texto pequeno. Ele passou rápido. Disse que era linguagem padrão. E nunca recebeu cópia assinada? Nunca. Presumi que estava arquivada com os registros dele para emergências. A caneta dela voou pelo bloco. Esse é nosso ângulo. Deturpação do conteúdo do documento. Esse é nosso ângulo. Deturpação do conteúdo do documento. Ocultação da verdadeira natureza. Fraude. Ela fez cópias de tudo. Devolveu os originais, escaneou a escritura, ampliou a seção do cartório. Isso foi feito com cuidado, profissional, premeditado. Ela apontou detalhes na tela. O nome do tabelião está visível aqui. Vou precisar entrevistá-lo. Ela digitou notas rapidamente. Isso vai custar dinheiro. Honorários iniciais, custas judiciais, possivelmente testemunhas especializadas. O senhor está preparado para isso? Vendi uma empresa 3 anos atrás. Tenho recursos. Isso vale cada centavo. Quanto vai custar? Números realistas. Entrada hoje, R$5.000. Se for para julgamento completo, depoimentos, testemunhas especializadas, tempo de tribunal, estamos falando de R$20 a R$40.000. Talvez mais se ele lutar muito. Não hesitei. Vou fazer o pagamento. Quais são nossas chances? Se conseguirmos provar o engano, 60-40 a favor do senhor. Talvez melhor com o abandono no aeroporto adicionando contexto.
Mas fraude é difícil de provar. Não vou desistir da minha casa. Eu não achei que fosse, por isso liberei minha agenda. A delegacia veio em seguida. 11ª DP. Tarde. Luzes fluorescentes, piso de cerâmica fria, cadeiras de plástico. Registrei queixa formal. Roubo de propriedade do aeroporto, passaporte roubado, carteira roubada, celular roubado. Itens roubados de casa. A policial fazendo o registro era jovem, provavelmente final dos 20 anos. Ela digitava devagar. O suspeito é seu filho? Sim. E ele mora com o senhor? Na minha casa, sim. A casa que ele está tentando roubar? Ela olhou para cima nessa parte. Este é um assunto civil, senhor. Podemos fazer o registro sobre itens roubados, mas disputas de propriedade vão para os tribunais. Mantive a voz nivelada. O roubo aconteceu em Foz do Iguaçu. Fronteira internacional. Os itens roubados têm números de série. Isso é criminal. Ela digitou mais rápido. Pediu números de série. Forneci. Relógio e câmera documentados para seguro. Ela perguntou sobre o valor do aparelho de prata. Estimei conservadoramente. R$ 3.500. 90 minutos depois, ela me entregou um número de protocolo. Alguém vai dar seguimento. Ela disse, tom sugerindo que eu não deveria segurar a respiração. De volta ao escritório de Beatriz, a observei trabalhar, digitando rapidamente, imprimindo, assinando, juntando documentos. Petição para invalidar escritura de doação baseada em fraude e influência indevida. O cabeçalho dizia: estou solicitando audiência expedita dada a disputa de situação de moradia. Ela coletou páginas, grampeou. Seu filho vai ser notificado com esses papéis. Ele vai saber que o senhor voltou. Vai saber que está lutando. Ótimo. Quero que ele saiba. O chaveiro chegou às 5 horas. Van da empresa, caixa de ferramentas, comportamento profissional. Homem de meia idade chamado Roberto. São fechaduras boas. Duraram bem. Por que a troca? Atualização de segurança. Ele trabalhou eficientemente. Porta da frente, porta dos fundos, entrada da garagem. Chaves novas, fechaduras novas, segurança nova. Nenhuma das minhas chaves antigas funcionaria mais. Se alguém tinha cópias, esse era o objetivo. Não é da minha conta, Roberto disse, instalando a fechadura da frente. Mas as chaves antigas não vão funcionar mais. Se alguém tem cópias, esse é o objetivo. Entendido. Essas novas são resistentes a gazuas. Proteção melhor. R$ 340. Paguei sem hesitar. Dinheiro bem gasto. Roberto me entregou 3 jogos de chaves. Fechaduras antigas estão desativadas. Ninguém entra com chaves antigas. Testei cada fechadura 2 vezes. Chave girava suave. Trinco deslizava no lugar. Perfeito. Seguro. Minha casa de novo. Depois que Roberto saiu, caminhei por cada cômodo testando as novas fechaduras. Chave girava suave. Trinco no lugar. Perfeito. Guardei um jogo no bolso. Escondi o segundo em novo local. Mantive o terceiro na mesa. Depois movi móveis. Não reorganizando exatamente. Reclamando. Empurrei o sofá a 15 centímetros. Girei cadeiras da sala de jantar. Pequenas mudanças, mas mudanças. Marcando território. Fazendo o espaço meu de novo. O anoitecer se instalou sobre a zona sul de São Paulo. Fiquei na janela da frente. Novas fechaduras seguras atrás de mim. Documentos legais registrados. Boletim de ocorrência apresentado. Minha casa. Minha fortaleza. Meu campo de batalha. Do outro lado da rua, luzes piscavam nas casas dos vizinhos. Vidas normais continuando. Minha vida não era normal desde o aeroporto. Talvez nunca fosse normal de novo. O celular novo que tinha comprado ficava silencioso na mesinha de centro. Sem chamadas. Rodrigo não conhecia esse número. Rodrigo achava que o pai ainda estava no Paraná. Desamparado, abandonado, errado. 18 horas e 47 minutos. 20 horas e 47 em Curitiba. Rodrigo estaria jantando num hotel, planejando o retorno para a casa dele. A incerteza me incomodava menos do que deveria. Tinha estabelecido posição, mudado o campo. Quando Rodrigo voltasse, tudo seria diferente. Fui para a cozinha, abri a geladeira.
Vazia, exceto por condimentos e leite vencido. Amanhã faria compras, reabasteceria, viveria. Hoje, café solúvel e pão congelado serviam. Carreguei outra caneca de volta para a janela. A rua estava quieta. Nenhum carro se aproximando. Ainda não. Bebi café. Observei e esperei pelo confronto que sabia estar chegando. 2 dias se passaram. Passei preparando. Documentos organizados na mesa de centro. Novas chaves no bolso. Celular carregado. Aplicativo de gravação testado e pronto. Andei pela casa como general inspecionando fortificações. Verificando janelas, testando fechaduras, reclamando território. Final de tarde do segundo dia, ouvi porta de carro batendo lá fora. Fui até a janela, abri a cortina 1 centímetro. O Honda Civic prata de Rodrigo estava na entrada. Ele estava parado ao lado, olhando para a casa. Mesmo de dentro, dava para ver confusão surgindo no rosto dele. Patrícia saiu do lado do passageiro, olhou para a porta da frente, sussurrou algo que não conseguia ouvir. Deixei a cortina cair, contei até 5. Esperei pela campainha ou batida. Em vez disso, ouvi chave raspando na fechadura. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Mais forte. A chave antiga, inútil agora. Rodrigo xingou baixinho. A voz de Patrícia veio através da porta, afiada. O que está errado? Fechadura emperrada ou algo assim. Mais raspagem. Metal no metal. Nada girando. Depois silêncio. Passos se movendo ao redor da casa. Estavam tentando a porta dos fundos também. Ouvi tentarem aquela fechadura. Mais confusão nas vozes, audível através das paredes. Voltaram para a varanda da frente. Liga para ele, Patrícia disse. Ele não tem o celular dele. Nós temos o celular dele. Mas tenta mesmo assim. Em algum lugar da casa, meu celular antigo e desconectado vibrou 1 vez. Morreu. Meu celular novo tocou. Número desconhecido. Atendi no 3º toque. Sim? Pai. É o senhor? É. Onde você está? Estou tentando te ligar há dias. Onde o senhor está? Estou em casa, Rodrigo. Dentro da casa, suas chaves não funcionam mais. Silêncio absoluto. Então. O quê? Como? Quando o senhor? 3 dias atrás. Venha para a porta da frente. Precisamos conversar. Abri a porta, mas fiquei no batente, não os convidando para entrar. Rodrigo parecia exausto. Roupa amarrotada. 2 dias de viagem visíveis no rosto. Patrícia ficou levemente atrás dele, olhos afiados, avaliando. Rodrigo tentou sua expressão de filho preocupado. Pai, graças a Deus o senhor está bem. A gente estava tão preocupado. O que aconteceu no aeroporto? Procuramos o senhor por toda parte. Levantei a mão. Ele parou. Eu sei o que aconteceu. Você me mandou comprar água. Vocês voaram para Curitiba. Você levou meu passaporte, meu celular, minha carteira, meu dinheiro. Me abandonou no Paraná sem nada. A boca dele abriu, fechou. Nenhuma palavra saiu. Dei um passo de lado o suficiente para revelar a mesa de centro através da porta. Documentos empilhados organizadamente. Tenho algo para mostrar para vocês. Peguei o documento do topo, segurei para que eles pudessem ver o cabeçalho. Petição para invalidar escritura de doação baseada em fraude. O rosto de Rodrigo ficou pálido. Aquele documento que você me fez assinar. O que você disse que era diretiva médica. Não era. Era transferência de propriedade. Você roubou minha casa no papel antes de me abandonar em outro estado. A mão de Patrícia agarrou o braço de Rodrigo. A voz dela saiu gelada. A gente precisa de advogado. Rodrigo se recuperou. A voz dele endureceu. Aquela escritura é legal. Meu advogado já revisou. Sua assinatura devidamente reconhecida, legalmente vinculante. Esta casa é minha. O senhor é quem está invadindo. Ele pegou o celular. Vou ligar para a polícia por ocupação ilegal. Não me movi. Pode ligar. Polícia Federal já tem meu registro. Número de protocolo 774821. Roubo em aeroporto de Foz do Iguaçu. Itens roubados desta casa antes da viagem. Relógio colecionável, câmera vintage, aparelho de prata.
Seu vizinho viu você carregando caixas. O dedo dele pairou sobre o telefone. Não discou. Você me denunciou? Denunciei roubo, atos criminais. A polícia tem seu nome, sua descrição, informações do seu voo. Pode ligar para eles. Veja o que acontece. Puxei meu próprio celular, mostrei a tela. Ponto vermelho de gravação visível. Esta conversa está sendo gravada. São Paulo permite gravação com consentimento de uma parte. E estou informando vocês agora. Tudo o que você disser deste ponto em diante está documentado. O celular de Rodrigo baixou. Patrícia puxou o braço dele, sussurrou algo urgente. Isso não acabou. Rodrigo disse. Não, não acabou. Mas não está indo do jeito que você planejou. Eles andaram de costas para fora da varanda, descendo os degraus, em direção ao carro. Rodrigo continuou olhando para trás, para a casa, para mim, para o que ele achou que tinha reivindicado. Fiquei na porta até eles estarem no carro, até estarem dando ré na entrada, até terem ido embora. Então fechei a porta. A nova fechadura clicou solidamente. Encostei nela, respirando devagar e constante. Primeira rodada minha. Através da janela, observei o carro deles desaparecer. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração batia forte. A adrenalina alcançando agora que o confronto tinha acabado. Caminhei pela casa, verificando portas e janelas por hábito, todas seguras. Na cozinha, despejei água, bebi em pé na pia. A casa estava quieta de novo. Meu celular vibrou. Mensagem de seu Mário. Vi eles chegarem e irem embora. Você está bem? Digitei de volta. Sim, obrigado. Ele não perguntou mais. Não elaborei. Voltei para a sala de estar, juntei os documentos da mesa de centro, arquivei de volta na pasta. Petição para invalidar, boletim de ocorrência, notificações bancárias, recibo do chaveiro, rastro de papel de resistência, rastro de papel de guerra. Meu celular tocou. Escritório de Beatriz Cardoso. Atendi esperando perguntas sobre o confronto. Em vez disso, a voz da paralegal. Senhor Pereira, recebemos notificação de advogado oponente. Rodrigo Pereira contratou representação. Advogado chamado Carlos Mendes. Especialista em disputas de propriedade. Ele registrou uma contrapetição afirmando a validade da escritura e solicitando posse imediata pendente decisão judicial. Sentei. A batalha tinha verdadeiramente começado. 3 dias após o confronto, sentei no escritório de Beatriz para a reunião de estratégia. Ela deslizou um documento grosso pela mesa. Carlos Mendes é minucioso. Ele registrou para a audiência expedita sobre posse, alegando que o senhor está ocupando ilegalmente a propriedade do seu filho. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós. Li a petição. Linguagem jurídica, mas a mensagem era clara. Rodrigo estava contra-atacando forte. Mendes é bom. Beatriz encheu o café, gesticulou oferecendo. Balancei a cabeça. Ele está reformulando toda a narrativa. O senhor se torna o pai irracional. Rodrigo se torna a vítima. Mas os fatos. Paraná, o roubo, o engano. Fatos importam, mas a apresentação também. Ele está separando as alegações criminais da disputa de propriedade, fazendo parecer que o senhor está usando queixas criminais para relitigar um presente que se arrependeu de dar. Não foi isso que aconteceu. Eu sei, a juíza vai decidir se ela sabe. Por isso precisamos de mais evidência. Evidência direta de fraude na assinatura. Ela me guiou pela estratégia de Rodrigo. Mendes está argumentando que o senhor fez um presente válido. Totalmente informado. Propriamente executado. A posição dele é que o senhor se arrependeu depois do fato. Talvez porque vocês brigaram. Talvez porque está confuso sobre o que assinou. Ela pausou. Ele não está reconhecendo o incidente no Paraná nos registros dele. Está tratando isso como disputa de propriedade pura, ignorando o contexto criminal. É inteligente. Simplifica o argumento dele. Preciso descobrir quem fez o reconhecimento. E rápido. 1 semana após o confronto, Beatriz ligou com notícias piores. Rodrigo registrou petição de emergência para posse imediata. O argumento dele. Ele está desabrigado, morando em hotel enquanto a propriedade legal dele é ocupada por alguém que deu para ele.
A petição citava dificuldade financeira, custos de hotel drenando recursos, propriedade legal via escritura, dano irreparável por não poder acessar a propriedade dele. É manipulação, Beatriz disse. Mas juízes às vezes concedem posse pendente litígio, especialmente se documentos de propriedade parecem válidos. Precisamos contra-atacar isso rápido. Autorizei mais R$ 3.500 de honorários. Os custos subiam como água crescendo. Seu Mário mencionou o ataque nas redes sociais desajeitadamente uma noite sobre a cerca entre nossos quintais. Luiz, eu não acredito nisso, mas as pessoas estão falando online. Sua nora postou algo. Não tinha contas em redes sociais. Seu Mário me mostrou no celular dele. Post de Patrícia cuidadosamente formulado, emocionado. Meu marido deu a casa para nós, depois mudou de ideia e nos trancou para fora. Estamos sem casa enquanto ele vive na nossa propriedade legal. Família não deveria tratar família assim. Comentários abaixo. Dezenas. Divididos entre apoio e suspeita. Alguns amigos do meu passado perguntando o que estava acontecendo. Minha privacidade invadida. Minha reputação atacada. Devo responder? Explicar? Fale com sua advogada primeiro. Qualquer coisa que disser publicamente pode ser usada no tribunal. Então fico calado enquanto ela mente? Às vezes, silêncio é mais forte que argumentar. Pessoas que importam vão esperar pela verdade. 2 semanas de batalha legal. Beatriz agendou discussão financeira. Ela espalhou projeções de despesas pela mesa. Honorários iniciais, R$ 5.000. Taxas adicionais de registro e descoberta, 3.500 já gastos. Se isso for para julgamento completo, depoimentos, testemunhas especializadas, tempo de tribunal, estamos olhando 40 a 60 mil reais no total. Talvez mais se Mendes arrastar. Ela encontrou meus olhos. Preciso que o senhor entenda com o que está se comprometendo. Isso é dinheiro de hipoteca, dinheiro de aposentadoria. Rodrigo está apostando que o senhor vai fazer acordo em vez de pagar esses custos. Olhei para os números. Minha venda de negócio rendeu o suficiente. Mas ver economias drenarem doía diferentemente do esperado. E se eu fizer acordo? Dar algo para ele ir embora? Depende do que oferece. Mas fazer acordo recompensa o roubo. E Rodrigo sente sangue agora. Ele pode exigir termos irracionais. Então, lutar ou render? Essas são as opções em qualquer guerra. Encontrei com minha consultora financeira, Valéria, que gerenciava meus investimentos de aposentadoria há 8 anos. Ela mostrou números, me mostrou cenários. 50 mil ao longo de 6 meses, sustentável. 80 mil ao longo de 1 ano, prejudicial, mas não destruidor. Ela pausou cuidadosamente. A questão é se vencer vale o custo, mesmo se manter a casa. Não respondi imediatamente. Mais tarde, sozinho, pensei. Sim, vale. Carlos Mendes ligou 2 semanas depois. Primeira investida de acordo. Senhor Pereira, estou ligando para ver se podemos resolver isso sem litígio extenso. Meu cliente está disposto a alugar a propriedade de volta para o senhor, a taxa razoável, até encontrar moradia alternativa. A propriedade é minha. Não vou alugar minha própria casa. A escritura diz o contrário. Estou tentando encontrar meio termo aqui. A escritura é fraudulenta. Não há meio termo entre propriedade e roubo. O tom dele esfriou. Então nos vemos no tribunal. Comecei a documentar tudo obsessivamente. Registro diário de eventos. Linha do tempo de interações. Registros financeiros mostrando pagamentos da casa e histórico de propriedade. Fotografias de itens faltando. Converti o quarto de hóspedes em sala de guerra. Documentos organizados, pastas etiquetadas, linha do tempo postada na parede, registros legais arquivados cronologicamente. Se isso era batalha, lutaria com informação. 2 semanas nessa fase, sentei na minha sala de estar rodeado por documentos legais, extratos bancários mostrando honorários esgotados, projeções de custos de Beatriz, contrapetições de Rodrigo, posts de redes sociais de Patrícia. O peso acumulava. Permiti 5 minutos de dúvida. Me perguntei se acordo seria mais fácil. Então lembrei do aeroporto. As cadeiras vazias,
O passaporte faltando. A nota de R$ 50. O cálculo na traição do meu filho. A dúvida endureceu de volta em determinação. Veria isso até o fim. Beatriz recomendou contratar investigadora particular. Precisamos descobrir a situação financeira completa do Rodrigo. Por que ele fez isso? Evidência de planejamento. O nome dela era Sandra Oliveira. 40 e poucos anos, eficiente, ex-policial. Suas taxas eram R$ 200 por hora. Estimou 20 a 30 horas de trabalho. Dívidas, histórico de crédito, comunicações de e-mail se conseguirmos acesso legal, cronologia de ações dele. Tudo que mostre premeditação. Autorizei o trabalho. Mais R$ 5.000. Os custos subiam constantemente. 4 dias depois de contratar Sandra, encontrei com ela numa cafeteria no centro. Terreno neutro. Preferência dela para discussões iniciais. Ela chegou com tablet e pasta Manila. Pediu café preto. Não perdeu tempo. Seu filho está se afogando. Ela disse sem preâmbulo. R$ 47.000 em dívida de cartão de crédito espalhados por 6 cartões, todos no limite. 3 em cobrança, 1 ameaçando o processo. Ela abriu o tablet, me mostrou planilhas. Vermelho dominava a tela. Atrasado. Inadimplente. Cobrança. Começou 18 meses atrás. Inflação de estilo de vida. Jantares caros. Compras de grifes. Viagens que Patrícia postou sobre ano passado. Renda não conseguia sustentar os gastos. Ela passou para outra tela. Então, a espiral de dívida. Pagamentos mínimos perdidos. Juros compostos. Transferências de saldo a taxas predatórias. 6 meses atrás, um credor registrou intenção de processar. Provavelmente foi quando ele começou a planejar isso. Ela me olhou diretamente. A casa não era ganância. Era desespero. Então ele pegou minha casa para pagar as dívidas dele? Tentou. O timing das férias deixar o senhor preso foi sobre estabelecer posse antes que pudesse interferir. Mas voltei cedo. Melhor decisão que fez. Mais uma semana e ele teria trocado fechaduras. Se mudado. Reivindicado posse adversa enquanto o senhor estava preso no Paraná. Sandra produziu mais evidência. E-mails de 3 corretores de imóveis diferentes. Todos contatados em fevereiro. Linha de assunto em todos 3. Solicitação de avaliação de propriedade. Ele mandou seu endereço. Descreveu a casa. Pediu análise de mercado. Ela me mostrou as respostas. Estimativa de R$ 830.000. 865.000. 840.000. Média 845.000. Ele estava cotando minha casa enquanto morava nela, antes de eu assinar qualquer coisa, antes do Paraná. Isso prova planejamento. Tem mais, Sandra disse. Essa parte é legalmente cinza. Registros de busca de data broker, tecnicamente compráveis, mas tribunais podem questionar. Ela me mostrou mesmo assim. Consultas de busca do endereço IP do Rodrigo. Carimbos de data e hora de janeiro e fevereiro. Como convencer pai a transferir propriedade? Escritura de doação versus escritura de quitação. Transferência de propriedade pode ser revertida? O que acontece se alguém abandonar idoso no exterior? Aquela última, datada 18 de fevereiro, fez meu estômago virar. Rodrigo estava pesquisando abandono 6 semanas antes de fazer. 2 dias antes da audiência preliminar, Beatriz revisou toda a evidência nova no escritório dela. O desespero financeiro estabelece motivo. Os contatos com corretores estabelecem premeditação. O histórico de busca. Ela pausou. Isso é poderoso, mas potencialmente inadmissível dependendo de como foi obtido. Vamos incluir no nosso memorial, mas estar preparados para Mendes contestar. Ela organizou documentos em ordem de apresentação. O senhor vai testemunhar sobre a assinatura. Descrever exatamente o que Rodrigo te disse, como o documento foi apresentado, que nunca viu cópia impressa. Então batemos neles com a evidência de planejamento. Beatriz me treinou no testemunho. Interrogatório simulado. A paralegal dela fazendo o papel de Mendes. Senhor Pereira, o senhor assinou este documento, correto? Sim, mas...
Sem mais. Sim ou não? Beatriz nos parou. Ele vai tentar reduzir o senhor a respostas sim e não. Resista. Juíza Fernandes permite testemunhas explicarem. Use isso. Praticamos por 2 horas. Minhas respostas ficaram mais afiadas, claras, menos defensivas. A audiência chegou. Fórum de São Paulo, 17ª Vara Cível. Manhã fria de maio. Juíza Fernanda Fernandes presidindo. 50 e poucos anos. Reputação de eficiência sem tolerância à besteira. Sentei na mesa do autor ao lado de Beatriz. Do outro lado do corredor, Rodrigo, Patrícia e Mendes. Primeira vez pai e filho no mesmo cômodo desde o confronto na varanda. Rodrigo não encontrou meus olhos. Beatriz apresentou argumentos de abertura. Transferência fraudulenta através de deturpação. Exploração de idoso. Contexto de abandono criminal. Mendes contra-argumentou. Presente válido. Execução apropriada. Arrependimento do autor disfarçado de alegações de fraude. Juíza Fernandes ouviu sem expressão. Senhor Pereira, o senhor vai testemunhar primeiro. Fui ao banco das testemunhas. Mão na Bíblia. O senhor jura dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade? Juro. Beatriz me guiou pela cronologia. Meu relacionamento com Rodrigo. Permitir que morassem sem aluguel. A assinatura do documento de fevereiro. O que seu filho disse sobre o documento? Ele disse que era a atualização da minha procuração médica. Linguagem padrão sobre decisões de saúde se eu ficasse incapacitado. Disse que eu deveria assinar para estar em dia. O senhor leu o documento minuciosamente. Ele exibiu na tela do notebook. Texto pequeno. Ele rolou rapidamente. Disse que era modelo padrão. Confiei nele. Ele é meu filho. O interrogatório de Mendes foi agressivo. Mas o senhor assinou, senhor Pereira? Sim. O senhor é educado. Comandou empresa por décadas? Sim. Capaz de ler documentos legais? Sim. Ainda assim alega que não entendeu o que assinou? Não vacilei. Entendi que estava sendo apresentado como diretiva médica. Não sabia que era na verdade transferência de propriedade até encontrar a escritura registrada semanas depois. Beatriz apresentou a evidência de investigação. Registros financeiros mostrando dívida de Rodrigo. E-mails para corretores. Linha do tempo de planejamento. Mendes objetou repetidamente. Relevância meritíssima. A situação financeira do meu cliente não invalida a transferência de propriedade legal. Beatriz argumentou. Estabelece motivo para a fraude. Meritíssima. Mostra que isso não foi presente, mas esquema nascido de desespero financeiro. Juíza Fernandes revisou documentos, fez anotações. Estou ordenando exame especializado das circunstâncias da assinatura. Perito tabelião independente para avaliar se protocolos apropriados foram seguidos. Ambas as partes disponibilizarão peritos. Audiência continua por 6 semanas pendente laudo pericial. Dirigi para a casa do fórum pensando no rosto de Rodrigo durante o testemunho. Pálido, rígido, olhos fixos na mesa de defesa. Meu filho não testemunhou. Mendes aconselhou contra provavelmente. Advocacia inteligente. Por que colocar alguém no banco das testemunhas que pode rachar? Seu Mário ligou quando estacionei na entrada. Como foi? Em andamento. Juíza ordenou mais investigação. Isso é bom, não é? Ela está levando a sério. Sim, mas sério não significa rápido. Dentro encontrei mensagem de Beatriz no voicemail. Me ligue quando puder. Desenvolvimento no caso. Não urgente, mas interessante. O tom dela sugeria algo que valia discutir. Disquei de volta, pronto para aprender o que vinha depois nessa batalha sem fim. 2 dias após a audiência preliminar, o desenvolvimento de Beatriz ficou claro. Mendes registrou petição para avaliação psicológica. Argumentando minha idade e possível declínio cognitivo, afetou minha compreensão do documento que assinei. Sentei no consultório da doutora Rachel Costa para a avaliação ordenada pelo tribunal. Esta avaliação é solicitada pelo advogado oponente. Ela explicou, profissional e neutra.
Eles estão sugerindo que comprometimento cognitivo afetou sua capacidade de entender documentos legais. Vou avaliar memória, compreensão, capacidade de tomada de decisão. Os resultados vão para ambos advogados e para o tribunal. Entendi a implicação. O advogado de Rodrigo estava me chamando de mentalmente inapto. Vamos começar com alguns exercícios de memória. 2 horas de testes. Recordação de memória de curto prazo. Lembrar lista de palavras. Repetir de volta. Memória de longo prazo. Descrever carreira empresarial. Eventos significativos da vida. Processamento cognitivo. Resolver quebra-cabeças. Identificar padrões. Vou ler uma lista de 10 palavras. Tente lembrar quantas conseguir depois de ouvir a lista. Hospital, televisão, cortina, flor, envelope, calçada, piano, trovão, cesta, espelho. Repeti todas as 10 em ordem. Excelente recordação. Agora me conte sobre uma decisão significativa que tomou nos últimos 5 anos. Forneci cronologia detalhada. Vender minha empresa. Empresa de fornecimento de equipamentos que construí ao longo de 30 anos. Tinha ofertas de 3 compradores. Avaliei cada um baseado em preço, termos e o que aconteceria com meus funcionários. Vendi para o comprador oferecendo o melhor resultado para todos. Fechou em setembro de 2022 por ganho líquido de R$320 mil depois de impostos. Doutora Costa escreveu notas. Memória detalhada, processo de raciocínio claro. Bom, uma semana depois, Beatriz ligou. O laudo da doutora Costa chegou. O senhor está oficialmente mentalmente competente. Ela leu trechos. Sujeito demonstra função de memória intacta, processamento cognitivo normal para a idade, capacidade clara de tomada de decisão, sem sinais de demência ou comprometimento significativo, plenamente capaz de entender documentos legais e fazer escolhas informadas. Mendes tentou pintar o senhor como velho confuso. Isso demole aquela narrativa. Sandra ligou no mesmo dia. Coincidência, mas timing afortunado. Encontrei seu tabelião. Francisco Silva, autônomo, trabalha de escritório em casa. Fiz entrevista informal. Ele começou a falar. Ela pausou para efeito. Rodrigo pagou R$300 em dinheiro para reconhecer sua assinatura num café. Não no escritório dele, não na sua casa. Numa cafeteria. Francisco admite que se sentiu desconfortável, mas precisava do dinheiro. Isso é violação de protocolos de tabelião. Tabeliões profissionais devem trabalhar de escritório apropriado, verificar circunstâncias. Mas Rodrigo disse que o pai estava doente demais para vir ao escritório dele. Tinha problemas de mobilidade. Podia encontrá-los num local conveniente? Pagou dinheiro à vista adiantado. Francisco precisava do trabalho. Ela mudou desconfortavelmente. Quando cheguei lá, o senhor parecia perfeitamente saudável. Entrou bem. Pediu seu próprio café. Fiquei imaginando sobre a história. Mas Rodrigo apressou tudo. Meu pai tem compromisso depois disso. Estamos com pouco tempo. Reconheci rápido. Parecia errado. Beatriz preparou a declaração dele com precisão legal. Eu, Francisco Silva, tabelião licenciado no estado de São Paulo por meio deste atestar, a declaração detalhava o encontro na cafeteria, o pagamento em dinheiro, a insistência apressada de Rodrigo, as irregularidades processuais. O senhor entende que isso provavelmente encerra seu negócio de tabelião? Beatriz perguntou. Francisco assentiu. Entendo. Mas o que fiz foi errado. Deveria ter recusado. Uma noite, seu Mário bateu na minha porta. Patrícia me ligou. Pediu para passar mensagem para o senhor. Disse que o senhor não atende ligações de Rodrigo. Não tinha bloqueado o número de Rodrigo após o confronto. Que mensagem? Seu Mário pareceu desconfortável. Ela está oferecendo acordo. Eles vão assinar escritura de quitação. Devolver a casa legalmente para o senhor em troca de R$200 mil. Pagamento único. Eles vão embora. Caso encerra. 200 mil? 1/4 do valor da casa. Ela disse para pensar nisso. Considerar os custos legais que o senhor está enfrentando. Isso encerra agora. Minha resposta foi imediata. Não. Diga não para ela.
Discuti com Beatriz na manhã seguinte. Ela não ficou surpresa. Eles estão vendo a evidência acumular. Laudo psicológico, declaração do tabelião, desespero financeiro, prova de premeditação. Patrícia é inteligente o suficiente para saber que estão perdendo. 200 mil reais é a estratégia de saída dela. Ela encontrou meus olhos. Mas se ganharmos completamente, o senhor fica com sua casa livre e desembaraçada. Se fizer acordo, paga uma fortuna por eles roubarem do senhor. Não vamos fazer acordo. Não vou pagar resgate pela minha própria propriedade. Sandra entregou seu relatório de investigação final. Documentos abrangentes resumindo tudo. Custou 2 mil reais, mas valia cada centavo. Beatriz registrou como evidência suplementar. Isso é devastador para o caso deles. 3 semanas se passaram. Preparação intensa. Beatriz registrou toda a evidência nova com o tribunal. Mendes registrou contra-argumentos. A batalha legal se tornou guerra de papel. Eu estava no caso por 17 mil reais agora. 4 dias antes da audiência agendada, Beatriz ligou com urgência que não tinha ouvido antes. Juíza Fernandes adiantou nossa audiência. 2 dias a partir de agora. Ela revisou toda a evidência e quer argumentos orais imediatamente. Isso é bom ou ruim? Desconhecido. Mas juízas não expeditam casos que planejam rejeitar. Ela viu algo que exige resolução rápida. Uma pausa. Esteja pronto. Isso pode acabar logo, de um jeito ou de outro. Juíza Fernandes entrou. O oficial de justiça chamou. Todos de pé. Todos ficaram de pé. Ela sentou. Todos sentaram. Coreografia de justiça. Beatriz se inclinou perto. Lembre-se, o que acontecer nas próximas horas determina tudo. Assenti. Não precisava do lembrete. Fernandes revisou suas notas, olhou para cima. Examinei toda a evidência apresentada. Esta audiência vai tratar da petição para invalidar a escritura de doação baseada em fraude. Dr. Mendes, pode começar. Mendes ficou de pé, ajeitou a gravata, dirigiu-se diretamente a Fernandes. Meritíssima, este caso é simples. Filho adulto, pai idoso. Conversa legítima de planejamento patrimonial. O pai assinou escritura de doação. Assinatura dele, verificada, genuína, propriamente reconhecida. Agora, meses depois, após desavença familiar, ele alega fraude. Ele gesticulou desdenhosamente para a pilha de evidências de Beatriz. Dificuldades financeiras não provam fraude. Pré-planejamento não prova fraude. Conflito familiar não prova fraude. A escritura se sustenta em seu mérito legal. Ele sentou confiante. Confiante demais. Beatriz se levantou, pegou a declaração de Francisco Silva. Meritíssima. A declaração juramentada do tabelião detalha violações processuais que invalidam o reconhecimento. A assinatura ocorreu numa cafeteria, não em escritório apropriado. Senhor Silva foi pago R$300 em dinheiro, incomum para serviços tipicamente custando R$25. Foi dito que o senhor Pereira tinha problemas de mobilidade e não podia viajar. Demonstravelmente falso. Ela pegou outro documento. O réu contatou 3 corretores de imóveis antes das férias, solicitando avaliações de propriedade. Antes do pai assinar qualquer coisa, estava cotando a casa como mercadoria. Isso não é planejamento patrimonial. É planejamento de roubo. Fernandes se inclinou para a frente. Dr. Mendes, como explica seu cliente pagar 12 vezes a taxa normal de tabelião por serviços em local incomum? Mendes ficou de pé. Talvez quisesse acomodar o horário do pai, meritíssima. A taxa reflete conveniência. A expressão de Fernandes mostrou ceticismo. E as declarações falsas sobre problemas de mobilidade? Mendes hesitou. Precisaria confirmar essas alegações com meu cliente. Fernandes virou para Beatriz. Doutora Shen, fraude é padrão difícil. Preponderância da evidência requer mostrar que o senhor Pereira foi ativamente enganado sobre conteúdo do documento. Pode atingir esse ônus? Beatriz assentiu. O tabelião vai testemunhar que o senhor Pereira nunca foi informado da verdadeira natureza do documento. O réu apressou o processo, controlou a apresentação, nunca forneceu cópia assinada para revisão.
Mendes chamou Rodrigo ao banco das testemunhas. Movimento arriscado, mas necessário para contra a narrativa dele. Sob exame direto, Rodrigo manteve a história. Mostrei para meu pai o documento. Expliquei que estava transferindo a casa. Ele entendeu. Queria que eu tivesse segurança. O contra-interrogatório de Beatriz foi cirúrgico. O senhor disse ao tabelião que seu pai tinha problemas de mobilidade? Eu disse que ele preferia não viajar aquele dia. Tinha problemas de mobilidade? Não exatamente, mas... Sim ou não? Rodrigo pausou tempo demais. Não. Pagou R$ 300 em dinheiro pelo reconhecimento? Queria garantir serviço de qualidade. Disse ao seu pai que o documento era a procuração médica? Rodrigo pausou demais. Posso ter mencionado planejamento médico na conversa. Pode ter ou mencionou. Foi parte de discussão mais ampla. O senhor não está respondendo à pergunta, senhor Pereira. Observei o rosto do meu filho. Vi os sinais. Mão tocando o nariz quando desviava. Olhos correndo para Mendes quando perguntado questões diretas. Voz subindo defensivamente. Ele estava mentindo sob juramento. Mal. Fernandes chamou breve recesso. Beatriz recebeu ligação. Pediu permissão para se aproximar do banco. Falou baixinho com Fernandes e Mendes. Voltou para mim. Polícia executou mandado de busca na unidade de armazenamento alugada em nome do Rodrigo. Encontraram seu relógio, câmera, aparelho de prata. Tudo que o senhor relatou roubado. Validação e raiva simultaneamente. Prova física. Evidência criminal. Quando o tribunal reconvocou, Fernandes se dirigiu a ambas partes. Fui informada que itens alegadamente roubados da casa do autor foram recuperados da unidade de armazenamento do réu. Isso adiciona dimensão criminal ao caso civil. Ministério Público receberá encaminhamento completo. O rosto de Rodrigo ficou pálido. Patrícia agarrou o braço dele, sussurrou urgentemente. Mendes pediu conversa lateral. Argumentou brevemente no banco. Fernandes balançou a cabeça, gesticulou de volta. Mendes voltou parecendo derrotado. Sussurrou para Rodrigo, que afundou na cadeira. Fernandes proferiu a decisão sem pausa dramática. Baseado em evidência apresentada, este tribunal conclui por preponderância da evidência que a escritura de doação foi obtida através de deturpação fraudulenta. O reconhecimento violou protocolos padrão. O testemunho do réu continha inconsistências materiais. Ela pausou. O padrão de premeditação, combinado com subsequente abandono no Paraná e roubo de propriedade, estabelece esquema intencional em vez de presente legítimo. A escritura é por meio deste declarada nula e sem efeito. Título permanece com autor Luiz Pereira. Toda propriedade roubada deve ser devolvida dentro de 48 horas. Estou encaminhando questões criminais ao Ministério Público de São Paulo para possíveis acusações. O martelo caiu. Caso decidido. Dirigi para casa em sol de tarde. A casa era minha de novo. Legalmente, oficialmente, permanentemente. Estacionei na entrada, sentei no carro por um momento. Mesma casa que voltei semanas atrás após Paraná, mas diferente agora. Vindicada. Protegida. Minha. Saí, caminhei até a porta da frente, inseri minha chave. A chave nova que Rodrigo não podia usar. Girei. Entrei. A casa cheirava a lar. Não triunfo. Apenas lar. Pela janela, vi a luz da varanda do seu Mário acesa. Caminhei até lá. Bati. Seu Mário abriu, viu meu rosto. Entendeu imediatamente. Você ganhou. Ganhei. Sentamos na varanda dele bebendo o uísque que seu Mário guarda para ocasiões especiais. Conversamos sobre futebol, sobre planos de jardim dele, sobre o bairro. Conversa normal. Após meses de anormal, normal parecia extraordinário. Caminhei para casa sob luzes de rua. Entrei na minha casa. Tranquei minha porta com minha chave. Fiquei de pé na sala de estar quieta. Amanhã, as consequências. Hoje, apenas paz. 2 dias após a decisão, dirigi até o depósito de evidências da Polícia Civil para coletar meus itens roubados. Prédio governamental estéril. Luzes fluorescentes. Formulários burocráticos.
Um oficial trouxe caixa plástica etiquetada com o número do meu caso. Dentro, o relógio Omega do meu avô. Mostrador riscado, mas funcionando. A câmera Leica. Estojo de couro vintage gasto, mas intacto. Aparelho de prata embrulhado em sacos de evidência. Manchado, mas restaurável. Assinei o recibo. Carreguei a caixa para o carro cuidadosamente como se transportando algo frágil. Em casa de novo, desembrulhei cada item. O relógio primeiro. Dei corda, ouvi o tique mecânico retomar. Ajustei horário correto. Coloquei no estojo na minha cômoda onde sempre viveu. A câmera depois. Verifiquei mecanismo. Obturador ainda funcionava. Devolvi para a prateleira no escritório. Aparelho de prata precisava de polimento. Passei uma noite com limpa-prata e pano macio, removendo manchas, restaurando o brilho. Trabalho metódico, meditativo. Cada peça limpa era pedaço da minha vida restaurado. Beatriz ligou com notícias. Fernandes emitiu ordem de sentença. Rodrigo e Patrícia são conjuntamente responsáveis por R$ 15.000. Reembolso dos seus custos judiciais, compensação por sofrimento emocional e danos por roubo de propriedade. Eles podem pagar? A risada dela foi sem humor. Não podem pagar as dívidas atuais deles. Esta sentença vai para o final de fila muito longa. Mas está no registro deles. Marca permanente. Não precisava do dinheiro. Queria a responsabilização. 2 semanas depois, o Ministério Público ligou. Promotor assistente chamado Fernando Reis. Soava jovem e sobrecarregado. Senhor Pereira, estamos oferecendo acordo ao seu filho. Declarar-se culpado de furto e tentativa de fraude. Receber 2 anos de liberdade condicional, restituição ao senhor e serviço comunitário. Sem prisão dado falta de antecedentes, mas condenação no registro permanentemente. Não quero vingança, quero responsabilização. Se liberdade condicional consegue isso, aceite o acordo. Reis soou aliviado. Obrigado. Algumas vítimas pressionam por punição máxima. Isso é proporcional. Proporcional. A palavra pareceu certa. Encontrei com o advogado de sucessões Ricardo Mendonça em Pinheiros. Quer garantir que seu filho nunca possa herdar esta propriedade. Assenti. Nunca. Não se eu morrer amanhã. Não se eu morrer em 30 anos. Ricardo redigiu o Novo Testamento no computador dele. Linguagem clara. Eu explicitamente deserdo meu filho Rodrigo Pereira de qualquer reivindicação sobre minha herança. Após minha morte, minha casa será transferida para a Fundação Habitacional de São Paulo, para ser usada como moradia de idosos de baixa renda. Assinei sentindo paz estranha. Meu filho tentou tomar tudo. Agora ganha nada. Não como punição, como proteção. Beatriz entregou conta final em pessoa. Cortesia profissional. Um último encontro para fechar o caso. R$ 19.500 no total. Absorvi alguns custos de pesquisa e reduzi minha taxa horária no último mês. Fiz o pagamento sem hesitar. Você salvou minha casa e provavelmente minha sanidade. Vale cada centavo. Ela sorriu levemente. A maioria dos clientes reclama de honorários legais. A maioria dos clientes não tem filhos que tentam roubar suas casas. Início de agosto. Noite quente de São Paulo. Sentei na minha varanda da frente com chá gelado, lendo jornal. Na rua, um caminhão de mudança dava ré no complexo de apartamentos. Curiosidade me puxou para observar. Vi móveis sendo carregados. Peças baratas. Algumas reconheci do quarto de Rodrigo anos atrás. Depois vi eles. Rodrigo carregando caixas. Patrícia dirigindo mudadores com gestos afiados. Despejo. Não conseguiam pagar aluguel mais. Fiquei na varanda, parcialmente escondido pelas roseiras. Observei a vida do meu filho entrar em colapso dentro de caixas de papelão num caminhão de aluguel. Rodrigo parecia mais magro, mais velho, derrotado. Carregava caixas mecanicamente, sem energia. Patrícia entrou no banco do passageiro do caminhão. Não ajudou. Rodrigo subiu no banco do motorista. O caminhão partiu. Sumido. Sentei em silêncio, processando o que testemunhei. Ganhei. Justiça aconteceu. Meu filho estava destruído. Nada disso parecia bom.
Apenas parecia terminado. Depois, seu Mário viu o caminhão de mudança. Era eles, não era? Sim, despejados por falta de pagamento. Como se sente sobre isso? Vazio. Não feliz, não triste, apenas vazio. Vencer significou meu filho perder tudo. Isso não é vitória, é sobrevivência. Às vezes, sobrevivência é a única vitória disponível. Setembro se aproximou. Verão sumindo em direção ao outono. Minha casa ficava sólida na fundação da Zona Sul. Minha casa, legal e emocionalmente. O jardim precisava de atenção. Passei um sábado capinando, plantando bulbos de outono, preparando para a próxima estação. Seu Mário ajudou. 2 homens trabalhando em silêncio companheiro. Bebemos cerveja depois na minha varanda, observando a rua. Já pensou em vender? Mudar para algum lugar mais fácil? Considerei. Esta casa quase foi roubada de mim. Agora que lutei para mantê-la, não vou embora. Justo. Sentamos observando noite chegar. Meu celular tocou. Número desconhecido. Ignorei. Podia ser qualquer coisa. Provavelmente nada importante. Minha vida tinha voltado para a insignificância pacífica. Problemas normais. Manutenção de gramado. Compras de mercado. Consulta de dentista próxima. Sem advogados, sem tribunais, sem traições. Apenas vida. O telefone parou de tocar. A rua permaneceu quieta. A casa ficou de pé. Permaneci na minha varanda. Na minha casa. Cercado pela vitória simples de ter sobrevivido à ganância de outra pessoa. Justiça nem sempre é satisfatória, mas é sempre necessária. Aprendi isso nesses últimos meses. Aprendi a grande custo. Financeiro, emocional, familiar. Valeu a pena? Olhei para minha casa. A tinta amarela. A grade preta. A varanda que pintei. O jardim que cuido. Minha casa, minha vida, meus termos. Sim, valeu a pena. Cada real, cada estresse, cada momento doloroso. Porque algumas coisas não têm preço. Algumas coisas precisam ser defendidas. E algumas vitórias, mesmo quando doem, ainda são vitórias que valem ganhar. Se você gostou desta história, por favor curta este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões desta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique no card à esquerda. Obrigado por assistir.